Oi pessoal, eu vou gravar esse vídeo com o objetivo de ensinar vocês a indexarem. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu pretendo ensinar vocês todas as ferramentas, então talvez demore um pouquinho. Se vocês não tiverem uma conta, vocês vão ter que criar uma, eu posso gravar outro vídeo mostrando como criar a conta. Ou se vocês já tiverem a conta SUD, vocês podem acessar através da conta SUD. Eu aqui vou entrar, porque eu já tenho a minha conta. Como esse computador é meu, eu sempre coloco na opção de permanecer conectada por 2 semanas. Mas, obviamente, se vocês não estiverem no computador de vocês, vocês não vão clicar nessa opção. Eu venho aqui, coloco indexação via web. E eu vou escolher um lote para indexar. Aqui eu consigo escolher o tipo de atividade, no caso eu já sou revisora também, então aparecem as duas opções. Para quem está iniciando a indexação, vai aparecer apenas a opção de indexar. E aqui eu consigo selecionar o nível de dificuldade. Geralmente só para iniciante, que são os mais fáceis, não tem. Ó, hoje eu tenho, por milagre, porque geralmente não tem, tá? Mas eu consigo mudar aqui, no caso se não tivesse um iniciante. E aí eu vou escolher um para indexar. Escolhi este. E a primeira coisa que eu preciso observar é se essa folha ela é indexável. O que é uma página indexável? É uma página que contém um registro de casamento, de óbito ou de nascimento. Às vezes acontece de vir uma página em branco, ou uma página apenas com o título do livro, ou um número. Então, quando aparecer esse tipo de página, a gente vai colocar na opção não, sem dados a serem extraídos. No caso aqui eu tenho um registro, ainda não sei que tipo de registro é, mas já dá pra ver, ó, aos 21 dias do mês de outubro, tem um registro aqui. Então, ele é indexável, então já tá selecionado aqui sim. Passo para a próxima imagem. Ó, ela é indexável também. Às vezes acontece da próxima página ser idêntica à página anterior. Quando isso acontecer, de ser uma duplicata ali, a gente coloca aqui, não, imagem repetida, tá? Aqui no caso não é uma imagem repetida, então passo para a próxima imagem. Ela também é indexável. E esta também, tá? É importante sempre, antes de indexar, nós observarmos as orientações do lote, que é neste ícone aqui, a gente consegue observar, tá? Por quê? Cada lote tem orientações diferentes, às vezes, né? Uma orientação para um lote não é igual a de outro, então é sempre bom a gente clicar aqui e ler as informações, né, a respeito do lote que nós vamos indexar. Agora eu preciso identificar que tipo de registro é esse, então eu vou ter que ler, né, traduzir, no caso, essa letra aqui. Então eu vou lendo aqui, vamos ver. Ó, é de óbito, ó, faleceu, será sepultada no cemitério, então é um registro de óbito, tá? Então, eu vou começar a responder o que tá sendo pedido aqui pra mim. Então, tá pedindo o número da certidão, esse número tá aqui, 334, então eu coloco ali, 334, e vou respondendo, tá? Aqui tá a data, então, o dia 21. Aqui no mês, aqui ó, é outubro. Não adianta eu colocar aqui mês 10, ó. Igual ele vai me aparecer pra mim selecionar um mês aqui. Então, eu coloco as 3 primeiras letras, tá? Aí já vai me aparecer outubro, no caso eu cliquei errado. Tá? E o ano do registro sempre coloco os 4 dígitos. Se porventura acontecer de no registro ter apenas 2 dígitos, a gente tem a opção de olhar nos outros registros para ver se tem o ano completo, ou ir aqui e olhar nas informações sobre o lote, que também diz o ano, a fim de colocar o ano com os 4 dígitos, tá? Então, nunca colocar só 2, sempre os 4. Nos nomes, tá? Tem várias observações, assim, a serem feitas. E alguns detalhezinhos pra gente cuidar, tá? É sempre importante, a primeira letra, ela é maiúscula e as outras são minúsculas. A gente não coloca todas maiúsculas, porque dá erro no sistema, então eles pedem pra gente não fazer isso. Nós nunca colocamos sufixos, prefixos, como
seu fulano de tal, Dona Maria, o major, o doutor, a gente não coloca, a não ser que o registro coloque um campo específico para sufixo ou prefixo, para títulos. Aqui no caso a gente pode ver que não tem, ó, aqui tá os nomes, não tem essa opção, então a gente não vai colocar. Nomes abreviados, a gente coloca bem como foi registrado, a gente não completa o nome, tá? Mesmo que a gente observe que, por exemplo, aqui, ó, é o Antônio Joaquim Barbosa, tá? Se tivesse Antônio Joaquim B, e a gente for observar lá que o nome do pai e da mãe tá, que é Barbosa, a gente acredita, né, que realmente o Antônio também é Barbosa. Mas se colocaram só o B, é só o B que a gente vai colocar aqui. Na dúvida se um nome é nome ou sobrenome, a gente sempre coloca no campo do nome, tá? Nunca do sobrenome. Abreviações também depois do nome, a gente procura colocar aqui também no campo do nome e não do sobrenome, tá? Erros ortográficos, presença ou não de acento, a gente tem que colocar bem como foi indexado. Por exemplo, o nome João, a gente sabe que tem o tiozinho lá, né, no nome João. Mas se for registrado João sem o acento, a gente vai colocar sem o acento, a gente não arruma. Sobre o sexo. Muitas vezes esse tipo de registro, ele não diz o sexo da pessoa. A gente vai lendo lá e simplesmente não diz se é sexo feminino ou masculino. Geralmente diz o sexo quando é de registro de nascimento. De óbito, geralmente eles não colocam assim. Então, nós não colocamos, tá? Que é sexo feminino ou masculino, se não disser aqui. Ah, mas Joaquim é um homem. Com certeza, Joaquim é nome de homem, mas a gente não vai colocar aqui masculino, se aqui não diz que é sexo masculino, tá? Então, quando isso acontecer, tanto no sexo ou qualquer outro campo que tá pedindo uma informação que não tem aqui, a gente coloca Ctrl B aqui, ó, e apareceu em branco. Ou nós podemos clicar nesse botãozinho. Aqui eu tô na idade, faz de conta que não disse a idade, tá? Então, eu clico aqui nesse ícone e aparece em branco. Vamos supor que eu tenho apenas 2 dados, por exemplo, que está sendo pedido aqui no meu registro. O resto é tudo em branco, tá? Super incompleto, tá? Vamos supor. Então, para mim não ter que colocar em branco um por um, apertando aqui ou colocando o Ctrl B, eu venho nesse botão aqui, ó, e todos os espaços ficam preenchidos como em branco. E aí eu posso ir lá naqueles que eu tenho as informações e ir colocando, ó, por exemplo, eu tenho o número da certidão, eu tenho o dia, então eu vou colocando, né, os dados que eu tenho. Algo importante também a respeito das datas aqui na idade. Geralmente os registros, eles colocam ou a data de nascimento ou o ano de nascimento ou a idade da pessoa. Geralmente eles não colocam os dois. Então a gente não calcula idade e nem ano de nascimento. Se tá dizendo que a pessoa tem 40 anos, mas não colocaram o ano que ela nasceu, a gente não calcula o ano. Só coloco aqui que a pessoa tem 40 anos e do ano eu coloco em branco. E vice-versa para a idade, tá? A gente não deduz e não calcula. Aqui vocês já viram que eu dou um zoom e diminuo. Eu posso fazer isso com o botão central do mouse, que é o que eu estou usando. Ou eu posso apertar nesse maisinho, ele vai dar zoom, e aqui ele vai diminuir. Aqui eu consigo mudar o sentido da folha, se tiver algum registro, né, escrito no outro sentido. Consigo deixar a folha escurinha, se eu achar que é melhor de enxergar assim. Ou consigo mexer no contraste, na luminosidade. Como pra mim tá bom assim, eu não vou mexer nesses parâmetros aqui. Muitas vezes, nós nos deparamos com registros que começam em uma página e continuam em outra. Por exemplo, vamos ver se é o caso de algum aqui. Deixa eu ir pra próxima página. Ele terminou aqui, mas já logo começou. Mas geralmente, aqui, ó. Ele começou aqui o registro. Ele tem poucos dados aqui, ó. Tem a data do registro. Ó, coloca quem é que compareceu para avisar sobre o óbito, mas não tem as outras informações.
Então, quando isso acontecer, que as outras informações estiverem na folha seguinte, é sempre importante a gente observar a orientação específica do lote. Por quê? Alguns lotes nos orientam a indexar tudo nessa primeira página, a colocar tudo que tá aqui, e aí lá na segunda página, olhar todos os dados e indexar num único registro aqui, tá? Opa, botei duas aqui. Aqui, a registrar tudo aqui. Outros lotes nos orientam a fazer um registro com essas poucas informações que tem aqui, e depois na página seguinte criar um outro registro e aí colocar todas as informações que estavam lá na outra página, naquele pedacinho, e acrescentar as que estão aqui. Quando esse tipo de coisa acontecer, para a gente não ficar nesse vai e vem de folha, nós clicamos aqui e nós conseguimos analisar as duas páginas de forma concomitante. E uma ferramenta legal que nós temos aqui são esses 3 botõezinhos que eles conseguem colar e copiar as informações. Então, nesse botãozinho aqui, nesse ícone, deixa eu voltar aqui, eu consigo copiar a informação de um único espacinho desse. Então, por exemplo, o mês do registro foi no mês de fevereiro. Eu aperto nesse botãozinho e lá no outro eu vou conseguir colar, colocar aqui no mês, tá? O que eu copiei. Nesse aqui eu consigo copiar no registro que foi selecionado e em mais registros eu consigo colar. E nesse botão aqui eu consigo copiar e colar todo esse registro, tá? Lá no registro seguinte. Então, são opções legais que a gente tem para não ter que digitar tudo de novo. Depois que a gente criou, né, que a gente fez o primeiro registro aqui, a gente pode ver que tem mais de um registro na página, ó, pelo menos nessa aqui, ó. Aqui eu tenho um registro que termina aqui, aqui eu já tenho outro começando, terminou aqui, começou outro aqui, e aqui eu tenho, deixa eu ver, acho que 4, 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 registros aqui. Então, vocês podem ver que aqui, ó, tem registro 1 e não tem outro registro. Então, depois que eu tiver preenchido todos os registros, todas as informações desse primeiro registro aqui, eu vou apagar esses outros aqui para mostrar para vocês como fazer, tá? Ó, eu coloco em criar registro 2 e posso indexar o segundo registro. Ou eu posso, deixa eu apagar ele de novo. Como vocês viram, eu apago tudo aqui. Posso apagar só o atual ou apagar todos os outros, tá? Que estão em branco. Ou eu posso, ó, já contei que eu tenho 4 registros aqui. Aqui eu já tenho 1, então eu venho aqui e coloco que eu quero acrescentar mais 3, ó. Mais 3 registros. Pode ser antes desse primeiro que eu já indexei, pode ser depois dele, ou pode ser depois do último, tá? Ou antes ou depois. Então, eu escolho qual opção que eu quero e coloco em acrescentar. Dá pra ser feito assim, tá? Aí já tá aqui os 4, ó. 2, 3, 4. Ou posso ir criando aqui. Tanto faz, tá? Que mais? Outras opções que a gente tem aqui em cima, tá? Esse N com o tiozinho ali em cima, ele tem alguns caracteres internacionais que às vezes a gente não vai ter no nosso teclado. E muitas vezes a gente vai precisar, porque a gente vai se deparar com nomes estrangeiros que possuem esses caracteres. Então, a gente precisa indexar exatamente como ele foi escrito. Então, a gente vem aqui e seleciona o caractere que a gente precisa, tá? Aqui, eu consigo compartilhar esse lote, tá? Com outras pessoas. Aqui eu tenho um exemplo de grafias antigas, mas o melhor que tem é eu analisar com o próprio registro que eu tô olhando. Por exemplo, eu não entendi que letra é essa aqui, tá? Na verdade é um A, mas faz de conta que eu não entendi. Então, eu vou começar a comparar com outras letras parecidas com ela, porque talvez eu entenda. Ah, aqui já vi, ó, é um A, tá mais nítido. Então, já sei que aqui é um A. Ou eu observo que todos os registros iniciaram do mesmo jeito e que tá se referindo à data, então deve ser AUS. Então, a gente compara, tá? É bem mais fácil comparar com a própria letra da pessoa do que ficar olhando nesses exemplos assim. Algo importante também com relação à letra é que às vezes a gente não entende, vamos colocar aqui, a gente não entende o nome da pessoa, tá? Então aqui no nome do falecido,
Quando eu não... Aqui tá José, ó. Faz de conta que eu não entendi o que tá escrito aqui, não entendi nada mesmo. Ou tá danificado o registro aqui em cima, pingou água, ficou manchado e eu não consigo visualizar. Então eu coloco Ctrl U e ele vai aparecer essa palavrinha difícil aqui, que significa que é ilegível. Ou eu posso clicar aqui nesse ícone, ó, tá aqui, ó, primeiro sobrenome, não entendi, não sei o que tá escrito, tá danificado, coloco aqui e ele vai aparecer a mesma coisa, ó. É o mesmo que dar o Ctrl U. Ou pode acontecer de eu entender algumas letras e não entender apenas algumas. Então, por exemplo, faz de conta que eu não entendi a última letra aqui do José, tá? Só entendi que é Jos. Então, eu vou colocar o J, o O, o S e um ponto de interrogação naquela letra que eu não entendi. Ah, tem mais uma letra ali que eu não entendi, então eu coloco outro ponto de interrogação. Ah, a próxima letra eu entendi, eu coloco a próxima letra que eu entendi. Assim, tá? Por isso que é sempre importante olhar também a orientação do lote, porque às vezes eles podem passar uma informação, uma orientação diferente, tá? Que mais? Aqui eu já ensinei vocês a apagarem. Sempre que ficar um registro em branco, a gente precisa ir lá e apagar, porque na hora de enviar o lote, ele não vai aceitar ser enviado se houverem registros em branco. Então, a gente precisa deletar esses que estão em branco. Depois de registrar tudo, vou colocar aqui na última imagem, eu posso enviar o lote, tá? Eu posso enviar ele aqui, ou clicando nesse aviãozinho, ou colocando aqui, ó, enviar o lote. Se assim que eu abrir o lote, eu não entendi nada da letra, eu tô vendo que eu não vou conseguir indexar, então eu coloco aqui, ó, devolver o lote, tá? Porque o lote, ele fica com a gente em torno de 2 semanas, se eu não me engano. Ele fica lá com a gente, mesmo que a gente não faça nada nele. Mas eu sempre penso que é uma oportunidade que a gente tá tirando de outra pessoa conseguir indexar aquele lote. Então eu não perco tempo com ele, eu venho direto aqui e devolvo e posso selecionar outro lote, né? Aí eu volto à indexação via web e eu consigo selecionar outro lote. As informações sobre o lote, como eu já tinha dito, eu consigo ver o número do lote, o local, o ano dele. Tem várias informações a respeito do lote que muitas vezes podem ser úteis, principalmente se tratar de algum lote que eu tenho interesse para encontrar um familiar meu, tá? E a verificação de qualidade, eu consigo ver a questão da qualidade em que ele foi indexado, se está sendo indexado corretamente e tal. É sempre bem importante a gente indexar da melhor forma possível, porque senão depois os revisores vão ter que indexar tudo de novo, ou devolver o lote para outra pessoa indexar, enfim. E a gente vai levar mais tempo para ser um revisor também. Depois que a gente consegue indexar 1000 registros, a gente já pode virar revisor. E isso é uma bênção, né? Porque daí a gente vai poder não apenas indexar, como revisar também. E acelerar, né, essa obra de genealogia. Eu acredito que tenho explicado tudo para vocês. Existem outros tipos de registro, tá? Os de cemitério, por exemplo, ou os mais modernos, que são digitados, são bem mais fáceis de entender. Mas para o vídeo não ficar mais comprido ainda, maior, né, eu não vou mostrar todos os tipos de registro, tá? Mas acho que é isso. Espero que vocês tenham conseguido aprender.